antes de você se assentar, pega a sua Bíblia e abra comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Boa noite para quem eu não cumprimentei, enquanto você abre aí. Parabéns para todos nós, papais. Que o Senhor nos dê graça nessa jornada, nessa tarefa e nesse privilégio, como nós já ouvimos hoje à noite na abertura do culto. Amém? Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens das igrejas da Ásia, das 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos para a igreja de Sardes. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6 de Apocalipse 3. A palavra do Senhor diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, tens famas de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois, se não estiveres alerta, virei como ladrão, e tu não saberás a que hora verei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos o teu auxílio nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro e nos ajude nessa noite a meditarmos na porção da tua santa palavra. Como nós temos orado e temos dito, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia, tu não nos deixaste no escuro neste mundo, mas tu nos deste, Senhor, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós te pedimos, Senhor, ajude-nos a usarmos essa maravilhosa ferramenta que o Senhor nos deu para exortar os nossos corações, para iluminar a nossa mente, Senhor, e guiar os nossos passos e os nossos caminhos nessa noite. Que eu seja um canal e um instrumento nas tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Meus queridos, então, só relembrando, nós tivemos aí um domingo sem a série e uma conferência no meio, então talvez você se esqueceu, mas para nós não nos esquecermos, Apocalipse, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, significa revelação. Mas a gente pode se perguntar, revelação do quê ou de quem? É a revelação de Jesus Cristo. E a revelação da pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo se revelando a sua pessoa no livro de Apocalipse. É a revelação final dele para o seu povo. E quem escreveu este livro foi o seu discípulo amado João, enquanto estava banido na ilha de Patmos, banido por causa da pregação do Evangelho, banido por causa do nome e do testemunho de Jesus. João, então, através desta carta e através dessas 7 cartas que nós vamos expor aqui, ele comunica a vontade de Deus para essas comunidades da Ásia ali no primeiro século. E são verdades e mensagens que são de valor universal e atemporal, que servem para nós ainda hoje. Essa carta especificamente que nós lemos então, a carta à igreja de Sardes, essa cidade chamada Sardes, ela se encontrava a 50 quilômetros a sudeste de Tiatira e a 80 quilômetros a leste de Esmirna. São cidades que nós já ouvimos as cartas e você vai perceber, conforme a gente for falando, que todas essas cidades são realmente ali próximas umas das outras. Na cidade de Sardes, então, várias estradas do império se convergiam, várias estradas passavam por dentro ou do lado da cidade. E por isso, a cidade de Sardes ela era muito movimentada
e se tornou ali um centro comercial bastante movimentado. Uma história interessante a respeito de Sardes é que em 17 depois de Cristo, a cidade ela foi destruída e totalmente devastada por um terremoto. E graças a, entre aspas, a generosidade do imperador Tibério, que não cobrou os impostos daquela cidade por 5 anos, a cidade ela conseguiu se reconstruir e se reerguer. Mas ela nunca mais teve a glória e a beleza que ela teve no passado. Por fim, nossa introdução, essa carta que nós acabamos de ler é talvez uma das mais severas das 7 cartas das quais nós vamos passar aqui em Apocalipse. Assim como a própria cidade, após ser reconstruída depois desse terremoto, ela não estava mais na sua glória, na sua beleza como era antes. Da mesma forma também, a igreja de Sardes, ela estava distorcida e ela não tinha mais a mesma glória do passado. Ela não tinha mais a mesma beleza do passado. Essa carta, então, escrita por João, mas da parte de Cristo, para a igreja de Sardes e para nós, nessa noite. Ela se divide em 3 partes que nós vamos ver. Primeiro, Cristo dá uma repreensão a essa igreja. Em seguida, ele apresenta um remédio para a situação, uma solução para essa situação. Por fim, ele apresenta uma promessa para quem for fiel até o fim. Então, uma repreensão, um remédio e uma promessa. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Então, no início da carta, em poucas palavras, Cristo consegue demonstrar a miséria espiritual que Sardes se encontrava. Em pouquíssimas palavras. Mas essas poucas palavras, elas foram tão poderosas como o terremoto que Sardes havia experimentado em 17 depois de Cristo. Leia comigo o verso 1, o finalzinho do verso 1, que diz assim: conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Que palavras contundentes. Que palavras que demonstram a situação da igreja de Sardes. Ela tinha um nome. Ela tinha uma reputação que se espalhava por toda parte. Ela era bem vista nas cidades vizinhas. Todos conheciam a igreja de Sardes. Ah, a igreja de Sardes, sim, conhecemos. Ela era conhecida, ela era famosa. Nenhuma falsa doutrina nós vemos dentro dessa igreja. Nós não lemos na carta nada a respeito da doutrina de Balaão ou dos nicolaítas, como nós vemos na igreja de Pérgamo. Nós não vemos nada a respeito da doutrina de Jezabel, como nós vimos em Tiatira. Provavelmente, quem visitava essa igreja ou ouvia essa igreja de fora, imaginava que se tratava realmente de uma igreja viva e uma igreja saudável. É provável que ela fosse uma igreja grande para as proporções dos seus dias. Havia todo indício e aparência, pelo menos, de vida e vigor nessa igreja, porque ela tinha uma boa fama. Mas as aparências enganam. Essa congregação que era bem vista socialmente, nada mais era do que um lindo cemitério espiritual. Ela parecia estar viva, mas na realidade estava morta. Ela tinha fama por sua vitalidade, mas ela não tinha direito a ter essa fama. Haviam obras nessa igreja. Essa igreja praticava alguma coisa, fazia alguma coisa, mas essas obras não eram completas. Como Cristo fala no verso 2, não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Eles cumpriam seus deveres regularmente, mas não cumpriam com o propósito e com o padrão exigido e esperado por Deus. Sardes, portanto, era famosa entre os homens, mas ela não era conhecida perante Deus por suas boas obras. As obras de Sardes pareciam ser dignas, mas, diante de Deus, as suas obras eram completamente falhas, a ponto de Cristo dizer que estavam mortos. Essa distinção entre termos fama entre os homens ou sermos conhecidos perante Deus é um tema recorrente
durante o Evangelho e falado várias vezes durante o Evangelho. Por mais que nós tenhamos, sim, responsabilidades perante os homens, temos responsabilidades uns com os outros, temos responsabilidade com as autoridades. Por mais que nós respondamos aos outros homens, a nossa maior responsabilidade, a mais sublime, a mais importante, a que realmente vale no final das contas, é a nossa responsabilidade para com Deus. É a Ele que nós pertencemos. É a Ele que um dia nós prestaremos contas. Por isso nós não devemos pesar tanto assim como nós normalmente fazemos as opiniões dos outros, ficando desanimados ou nervosos e ansiosos quando somos criticados, ou ainda ficando se achando cheio de orgulho quando somos elogiados. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor não vê a aparência como o homem vê. O Senhor não vê a fachada como o homem vê, mas Ele vê o coração. Ele conhece a minha e a sua motivação, o meu e o seu coração. Ele pode ver até que ponto a nossa fé é verdadeira. Ele pode viver até que ponto a vida por detrás das nossas obras. Até que ponto há vida por detrás da nossa bela fachada de cristãos. Talvez Sardes tenha sido a primeira igreja da história que nós conhecemos, da história da cristandade, pelo menos que nós conhecemos e que está registrada. Talvez ela seja a primeira que nós podemos chamar de uma igreja nominal ou de um cristianismo nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, mas não de coração. Por isso, nessa igreja, nós vamos ver hoje, como nós temos visto, nós vamos ver 7 características de uma igreja saudável, de uma igreja de acordo com a vontade do Senhor. E a característica que nós vamos ver hoje é a realidade. Como assim, Daniel? Exatamente, a realidade é uma característica essencial de uma igreja verdadeira. Uma igreja, ela não tem que ter apenas fama de estar viva. Não tem que ter apenas a aparência de estar viva, mas ela tem que estar realmente viva. É necessário isso para uma igreja. Sobre essa falsa aparência de piedade, sobre essa falsa aparência de vida, Jesus fala o seguinte para os fariseus, lá em Mateus, você não precisa abrir. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Essa expressão, sepulcros caiados, que Jesus usa aqui nesse texto, nada mais são do que sepulcros pintados com cal. Os sepulcros, na época de Jesus, não eram decorados e adornados com um granito, como nós fazemos hoje. Granitos escritos e bonitos. Não existia isso naquela época. Um sepulcro bem cuidado naquela época era um sepulcro pintado de cal, branquinho. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte para os mestres da lei e fariseus. Apesar deles terem uma aparência bonita, apesar deles estarem pintadinhos de branco, parecerem puros, no seu interior o conteúdo real era podre, era a morte. Por mais que eles iam à sinagoga regularmente, por mais que eles oravam, jejuavam, ofertavam, seguiam as festas e todos os rituais, no seu coração não havia amor e não havia zelo por Deus. A palavra para esse tipo de comportamento também está nesse texto. É hipocrisia. Essa palavra era originalmente utilizada para descrever os atores que usavam máscaras para interpretar seus papéis. E hoje essa palavra se aplica a qualquer tipo de faz de conta. Ou seja, hipocrisia significa, nesse contexto, um fingimento de religião.
um fingimento de amor a Deus, apenas um faz de conta. Assim é o crente nominal. Assim é aquele que vem às reuniões todo domingo, regularmente, que cumprimenta a paz do Senhor, irmão, que fala Deus abençoe quando sai das lojas ou do posto de gasolina, que ora antes da sua refeição no restaurante, que dá esmola na sinaleira, mas que não ama a Deus, que não dobra os seus joelhos no secreto em casa, que não discipula sua esposa, que não discipula seus filhos, que não ama o seu próximo como a si mesmo. Esse é o crente nominal. Esse é o hipócrita. Esse é o sepulcro caiado. Lendo essa história, eu me lembrei de um velório que eu fui, o enterro do avô da minha esposa, lá em Curitiba. E era um cemitério, não sei se você já teve a oportunidade de ir num cemitério assim, era aquele espécie de cemitério-jardim, onde você não tem as covas uma do ladinho da outra, o túmulo, mas é um gramado. E aquele cemitério era muito bem cuidado, arborizado, quieto, passarinhos cantavam. Se eu não me engano, era próximo do outono, então tinha folhas secas por ali no gramado. E eu me lembro de me encontrar num conflito de sentimentos ali. Naquele lugar que era bonito, que eu pensava, nossa, que lugar bonito para estar. Mas ao mesmo tempo não era um bom lugar para se estar, porque era um lugar de tristeza e de dor. Um cemitério, ele pode ser bem cuidado, pode ser arborizado, pode até ser silencioso e tranquilo, mas ele nunca vai deixar de ser o que ele realmente é, por debaixo das aparências. Um local de tristeza e um local de choro. Nós devemos ter cuidado, meus queridos, porque a hipocrisia, ela pode permear a vida da igreja. A hipocrisia, ela pode permear a minha e a sua vida. Nós podemos cantar lindas músicas que falam do Senhor. Nós podemos decorar credos, confissões de fé, sermos afiados nas doutrinas reformadas, poder debater com qualquer um a respeito das 5 solas e dos 5 pontos do calvinismo. Vem em mim. Mas se nenhuma dessas atividades for expressa em amor a Deus e ao próximo, não servem de nada. Não servem de nada. Mas, louvado seja Deus, porque Ele propõe uma solução. E Ele propõe um remédio para a igreja de Sardes e para a minha e a sua hipocrisia nessa noite. Como então uma igreja morta pode reviver? Qual era a solução para a igreja de Sardes? Leia comigo o verso 2 e o início do verso 3, que diz assim: fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedeça e arrependa-te. Então, as ordens de Cristo para essa igreja são, nessa sequência: esteja atento, fortalece o que resta, lembre-se, obedeça e arrependa-se. De novo, esteja atento, fortalece o que resta, lembre-se, obedeça e arrependa-se. Primeiro, a igreja deveria estar atenta e fortalecer o pouco que lhe restava. E em seguida, lembrar da sua herança e passar então a obedecer e se arrepender. No primeiro momento, é encorajador nós observarmos e ver que havia um remanescente em Sardes. Mesmo Cristo falando que aquela igreja estava morta, havia algo que restava para ser fortalecido. O verso 4 vai nos dizer
que em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, perdão. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. E sempre foi assim durante toda a história da redenção, durante toda a história que nós lemos, escrita nos relatos bíblicos. Sempre houve um remanescente, sempre houve uma parte do povo que foi sustentado e guardado pelo nosso Deus. Foi assim com Noé, quando Deus separou e salvou ele e sua família. Foi assim com Ló, quando o Senhor separou ele e sua família de Sodoma e Gomorra. Foi assim com Elias, que achava que estava sozinho, mas Deus falou que tinha separado, juntamente com Elias, 7.000 que não se dobraram perante Baal. Depois do exílio babilônico, apenas um remanescente, apenas uma parte, voltou para as terras de Israel. E até mesmo nos dias de Jesus, Jesus não falava para todo o povo de Israel. Jesus falava para um pequeno rebanho, no meio de uma nação adúltera e pecadora. Assim também era em Sardes. Havia ali alguns cristãos que permaneceram fiéis. Havia ali um remanescente, uma pequena porção da igreja que tinha permanecido fiel ao Senhor. Repare que do verso 1 para o verso 2, Cristo muda a sua metáfora. Enquanto no verso 1 ele fala que da morte de Sardes, que Sardes está morta. No verso 2 ele pede que fiquem atentos. E a gente pode se perguntar, como que o morto pode ficar atento? Não pode. Jesus está falando aqui a um povo sonolento. Jesus está falando aqui a um povo que está letárgico, como falaria o nosso querido Renato Vargens, né, com palavras bonitas. Estava dormindo de touca, como nós falamos por aqui. Jesus ordena então que este povo que estava sonolento desperte da sua sonolência e fique atento. Fique atento. Por várias vezes no seu ministério, Jesus ordenou aos seus discípulos que vigiassem. Ele falava, vigiem, vigiem. E mais uma vez ele ordena aqui em Sardes. Após então esses cristãos que estavam sonolentos ficarem atentos, eles deveriam fortalecer o que restava. O remanescente, então, que ficou fiel e que estava agora atento, deveria fortalecer o restante da igreja. Alguns poucos irmãos, cheios do Espírito de Cristo, podem restaurar um grande povo de Deus. Pelo poder de Deus, então, aquele pequeno grupo que permaneceu fiel poderia chacoalhar a igreja de Sardes e trazer ela de volta à vida. Estando então atentos e fortalecidos, a igreja de Sardes deveria se lembrar do que recebeu e se arrepender. Lembrar-se, talvez, de que ela já tinha sido uma boa igreja no passado. Lembrar de suas boas obras. Lembrar de que ela já tinha sido uma igreja viva e ativa. Lembrar do que ela já havia produzido e realizado em nome do Senhor. Mas, principalmente, ela deveria se lembrar daquilo que ela havia recebido. E o que ela recebeu? O que será que Sardes recebeu? Duas coisas Sardes recebeu: o Evangelho de Cristo Jesus e o batismo no Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, diz Pedro em Atos 2:38, no dia de Pentecostes. Então, a igreja tinha a verdade das boas novas de Cristo. Ela recebeu as doutrinas dos apóstolos. Ela recebeu a exortação dos seus pecados e a boa notícia de que o seu perdão havia sido perdoado pelo maravilhoso sangue de Cristo Jesus. E essa igreja também recebeu o Espírito Santo de Deus, que regenera aquele que está morto de coração e que brilha em nosso coração
para que, iluminando o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, como diz 2 Coríntios 4:6, para que nós possamos conhecer o nosso Redentor. E aqui, mais uma vez, nessa carta, quando Jesus faz a sua autoapresentação, a sua abertura no primeiro verso, ele demonstra que Cristo, na sua pessoa, ele supre as necessidades e as deficiências de cada uma das igrejas. Leia comigo de novo o verso 1. Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Bom, as 7 estrelas, elas são mais fáceis de nós entendermos o que são, do que se trata. Porque o próprio Cristo nos revela o que elas são no verso 20 do capítulo 1, quando ele diz assim: esse é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, as 7 igrejas que Jesus tem e as quais ele fala e menciona aqui nesse verso 1, são os 7 ministros principais de cada uma dessas igrejas. Ou seja, são os pastores responsáveis por cada uma dessas 7 igrejas. Já os 7 Espíritos, que, confesso, sim, é uma expressão estranha, né? Falar de 7 Espíritos. Significa que Cristo é aquele que tem toda a plenitude do Espírito Santo de Deus. O número 7 representava, na cultura judaica, exatamente isso: plenitude, perfeição, completo. Não há mais nada além disso. É isso que o número 7 representava. Por isso que quando Cristo nos fala para perdoar-nos 70 vezes 7, não existe limite, é em plenitude. Fecha parênteses. Mas, então, o que esse texto está nos dizendo é que Cristo recebeu a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que por meio do poder do Espírito Santo, ele cumprisse o seu ministério aqui nessa terra. Também quer dizer que Cristo tem poder infinito pelo Espírito Santo de Deus para convencer as pessoas do seu pecado e para convencer Sardes de uma profissão de fé vazia, letárgica e morta. E não somente isso, mas o texto nos diz que Cristo tem os 7 Espíritos. Porque ele, tendo cumprido o seu ministério nessa terra, ele tem o direito de enviar o seu Santo Espírito sobre o seu povo. Abre parênteses aqui, nós temos que ter o cuidado para não entender errado. Isso não quer dizer que Cristo é o dono do Espírito Santo. Isso não quer dizer que Cristo é maior ou que por cumprir o seu propósito na terra, ele é maior do que o Espírito Santo de Deus. Não. Não há nenhuma espécie de subordinação eterna na Trindade Santa. Essa heresia já é passada, do século III, e se chama arianismo. Não vamos cair nela de novo. Mas nós podemos dizer tranquilamente, juntamente com Paulo, como ele diz em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Não há maior ou menor dentro da Trindade, mas por ter cumprido, por estar consumado a obra de Cristo nessa terra, ele tem o privilégio, ele tem o direito de enviar o seu Consolador e o seu Santo Espírito sobre nós e sobre a sua igreja. As estrelas, então, que representam os ministros, elas implicam em um brilho, em uma glória, em uma luz que resplandece.
Mas se você não fugiu das aulas do ensino médio, do ensino fundamental, você vai lembrar que a luz das estrelas não são delas mesmas, mas elas refletem a luz do sol. Assim também a luz de cada ministro, e juntamente com ele a luz de cada crente, não deve ser sua luz própria, mas a luz de Cristo que brilha através do operar maravilhoso do Espírito Santo de Deus, outorgado a cada um de nós. Os ministros da igreja, eles estão nas mãos de Cristo e são presentes de Deus para as suas igrejas. O ministro humano é fruto de Cristo pelo envio do dom do Espírito Santo de Deus sobre o ministro. E o Espírito Santo de Deus nos é dado por aquele que é pleno do Espírito, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que contraste maravilhoso entre o autor da carta e as obras mortas de Sardes. Que contraste maravilhoso entre as obras de Cristo e as obras de Sardes. De um lado nós temos as obras daquele que foi perfeito, que cumpriu tudo e por isso tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Que através do Santo Espírito enviado por Ele, vivifica tudo e todos. Do outro lado nós temos uma igreja morta, com obras que não agradam a Deus, com obras que não estão de acordo com a vontade do nosso Pai. Que outra combinação poderia fazer uma igreja morta ressuscitar? Que outro combo celestial seria necessário para reavivar uma igreja? Nenhum outro, apenas esse, o Evangelho de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, como diz em Romanos 8:2, são necessários e são poderosos o suficiente para trazer uma igreja morta de volta à vida. Uma igreja ela só pode ser viva e operante se ela for, então, em primeiro lugar, saturada do bom Evangelho de Cristo. E, em segundo lugar, se ela for cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso eu nos pergunto nessa noite, nós temos meditado na lei do Senhor de dia e de noite? Temos nos enchido do Espírito Santo de Deus em orações e súplicas, como nos ensina Paulo em Efésios 5:18? Nós temos o Espírito Santo de Deus, se somos filhos do Senhor. Mas a pergunta nessa noite é: o Espírito Santo nos tem? Nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos tem? Nossas obras só serão vivas se forem vivificadas pelo Espírito Santo, que é o doador da vida. Assim como as obras perfeitas de Cristo são vivificadas pelo Espírito, assim eu e você devemos ser. Do contrário, nossas obras serão mortas e serão nada. E louvado seja Deus, porque mais uma vez a carta termina com uma promessa. Mais uma vez o Senhor faz uma promessa para aqueles que forem fiéis até o fim. Mais uma vez Ele faz uma promessa para os vencedores. E mais uma vez, essa promessa tem relação com a situação que essa igreja se encontra. O texto nos fala, então, como nós já vimos, que Sardes havia se corrompido, que havia contaminado suas vestes, mas que aos vencedores seria dado uma veste branca. Nós lemos muito sobre objetos brancos no livro de Apocalipse. Nós vamos ver sobre uma pedra branca, sobre vestes brancas, como nós acabamos de ver. Nós vamos ler sobre cavalo branco e assim por diante. E o branco, obviamente, conhecidamente, representa a pureza, a santidade de Deus. Mas
os vencedores receberão essas vestes puras, essas vestes santas, não por suas boas obras, não pelo seu bom proceder. Suas vestes elas não estarão brancas, porque eles foram extremamente cuidadosos para não sujarem as suas vestes. Não sei vocês, mas eu não tenho essa habilidade. Sempre que eu estou com alguma coisa branca, eu consigo sujar nas primeiras horas de uso. E não é por muito cuidado, para não pecar, que estes santos terão suas vestes brancas. Porque todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, como diz lá em Isaías 64:6. Trapos de imundícia eram os panos que eram utilizados pelas mulheres durante o período menstrual para conter a menstruação. Só há sujeira nesses trapos, só há morte. Assim como há nas nossas justiças próprias. Nós não conseguimos nos tornar santos, nós não conseguimos produzir vestes brancas para nós mesmos. Só há um caminho para nós recebermos essas vestes brancas: lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que tira o pecado no mundo. Nossas obras só são consideradas como boas, pois são, na verdade, as obras de Cristo Jesus em nós. Nós só seremos considerados vencedores porque Cristo venceu por nós. Nós só teremos vestes brancas porque Ele nos deu novas vestes. Em segundo lugar, a igreja de Sardes tinha um grande nome na região da Ásia. Ela era conhecida por ser uma excelente igreja, mas como nós já vimos, ela na verdade estava morta. Cristo então lhe promete um verdadeiro nome que seria reconhecido no céu. Leia comigo o verso 5. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do Pai e diante dos anjos. O nome de Sardes era conhecido entre os homens. O nome de Sardes era reconhecido naquela região. Mas de que vale se o nome de Sardes não era conhecido pelo Deus eterno? De que vale se o nome de Sardes e dos seus membros não estava no livro da vida? O que é esse livro? Esse livro ele é mencionado diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Sim, várias vezes em Apocalipse, mas durante toda a Escritura nós podemos ver falar do livro, ou o livro da vida do Cordeiro. Ele fala de um livro onde todos os nomes dos filhos de Deus são registrados. Todo aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro está nesse livro. E um dia esse livro será aberto. Quem estiver nesse livro entrará no gozo do Senhor. Mas quem não for encontrado neste livro será justamente condenado. Será que a igreja de Sardes ouviu as palavras dessa carta? Será que a igreja de Sardes ouviu esta exortação? Será que ela levou a sério as palavras de Cristo? Será que os seus nomes foram encontrados no livro da vida? Nós não sabemos, não temos como saber. Mas o que nós sabemos é que nós, eu e você, nesta noite, estamos ouvindo essa exortação. Estamos ouvindo essa carta. E o que eu e você faremos com ela? Nós podemos ter a aparência de cristãos, meus irmãos, mas na verdade estarmos mortos. Nós podemos ter o nosso nome escrito na lista de membros da igreja, mas será que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida? Jesus diz aos seus discípulos que o maior privilégio que eles poderiam ter era esse: ter os seus nomes escritos no livro
da vida. De nada vale nós termos a aparência de bonzinhos perante os irmãos e perante a sociedade. De nada vale se perante o Senhor eu e você não passarmos de sepulcros caiados. De nada vale se nossa igreja for bem quista e bem querida na sociedade. De nada vale se nossa igreja for conhecida e famosa, se ao olhar para nós, Cristo veja apenas morte. Nós podemos ter uma igreja linda, nós podemos ter uma liturgia linda, uma palavra correta, boa e bonita. Mas se não há vida no Evangelho, se não há operar do Espírito Santo de Deus em nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Em nossos dias de redes sociais, é ainda mais fácil aparentar aquilo que nós não somos. Eu falo de Deus nas redes sociais. Eu uso as minhas redes sociais para o bem. Mas meu vizinho nem sabe o meu nome. Nunca ouviu falar do Evangelho. Eu fico só arrumando treta no Twitter, o tempo todo, a semana toda. E domingo veio falar de amar o Senhor e uns aos outros. Hoje, talvez quase todo mundo aqui postou mensagens bonitas sobre o seu pai. Mas será que temos honrado os nossos pais? Com a palavra do Senhor nos ordena? Com obras vivas, vivificadas pelo Espírito Santo de Deus? São questões muito sérias, meus queridos, para nós flertarmos com a hipocrisia. Há muitos irmãos precisando ser fortalecidos. Há muitos irmãos precisando que a sua fé seja fortalecida entre nós. E nós ficamos brincando de crente. Há muitos que ainda não ouviram do Evangelho para que eu e você fiquemos acomodados em apenas vir nos domingos, talvez na conferência, e olhe lá ainda, talvez nem isso. Em nossa região aqui, existem ainda alguns círculos sociais em que ainda é muito bom você ter uma aparência cristã. É considerado positivo você ter uma boa aparência cristã. Nesses lugares ainda vale a pena você demonstrar, ter valores cristãos. Eu não mato, eu não roubo, sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa de família, apoio a família, sou conservador de direita, vou aos cultos domingo, eu até sirvo em tal ministério, ou oferto em tal ministério. Isso não basta. Não é o suficiente. Não é o que Cristo pede de nós, ou melhor, não é o que Cristo exige de nós. Ele não pede que eu e você brinquemos de sermos cristãos. Nós somos chamados a sermos corpo de Cristo, sua propriedade, sua possessão. E a pergunta que nos resta nessa noite é: estamos dentro ou estamos fora? Estamos, de novo, meditando na lei do Senhor de dia e de noite? Estamos nos lembrando daquilo que recebemos? Estamos orando e clamando para que o Espírito de Deus guie as nossas vidas? Estamos orando para que o Senhor nos use como testemunhas fiéis da sua palavra? Que nessa noite nós possamos lembrar daquilo que nós recebemos do Senhor. Que nós possamos lembrar da mensagem maravilhosa do Evangelho do nosso Deus. Que nós possamos lembrar que somos marcados pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. E que venhamos a nos arrepender do nosso modo hipócrita de caminhar muitas vezes. Eu encerro com uma frase de John Stott, que diz: receber uma fama para sempre
é insuficiente. Nós devemos possuir uma realidade interior e uma pureza que sejam conhecidas e agradáveis a Deus. Nós não devemos manchar nossas vestes, nem trair o nosso nome. Nós devemos, cheios do Espírito vivo de Cristo, vencer, porque através desse Espírito nós podemos vencer. Então, por fim, nós usaremos vestes brancas e andaremos com Cristo no céu. E nosso nome, de modo nenhum, será arriscado do livro da vida e será reconhecido diante de Deus e diante dos anjos. Que este seja o meu e o seu caminhar, que este seja o meu e o seu anseio, em nome de Jesus. Vamos orar.